Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical em casa. E o nosso estudo bíblico de hoje está baseado no livro de Daniel, capítulo 6. Depois, criança, você pode acompanhar essa leitura com seu papai e com a sua mamãe, combinado? A Bíblia nos conta a história de quatro amigos que foram obrigados a deixar a terra em que moravam, deixaram suas famílias para trás. Eles tiveram que ir para um outro lugar. É muito triste, né? A cidade deles estava sendo destruída, o templo também estava sendo destruído e eles foram levados para uma cidade chamada Babilônia. Na época era um império, né? Era um grande império que era governado pelo rei Nabucodonosor. E lá na Babilônia, eles não adoravam o Deus único e verdadeiro, eles tinham outros deuses. Mas mesmo assim, Daniel e seus amigos, eles continuaram sendo fiéis a Deus. E apesar de todos esses problemas, de tudo que estava acontecendo na vida deles, eles criam em Deus. Eles acreditavam que Deus estava no controle de todas as coisas. E eles não se deixaram contaminar com as iguarias do rei e nem deixaram de adorar ao Deus único e verdadeiro. Daniel, ele tinha um dom especial, porque um dia, quando o rei teve um sonho que ninguém sabia o significado, Daniel foi chamado e ele interpretou o sonho do rei. Mas ele não fez isso porque ele era um super-herói. Daniel, ele era um homem comum, mas quem dava a interpretação do sonho era Deus, porque o nosso Deus, ele é o único e verdadeiro. Só que muitos homens não gostavam de Daniel. Eles achavam que Daniel estava se sobressaindo e, enfim, o rei Dário gostava muito de Daniel, tanto que fez ele um dos três presidentes. E Daniel ele se destacava. E sabe por quê? Porque tudo que ele fazia o melhor. Ele fazia o melhor não porque ele queria se aparecer, não. Ele fazia o melhor para glorificar a Deus. Apesar de ele estar numa terra distante, longe da terra que ele nasceu, Daniel, ele fazia o melhor, porque ele fazia para Deus. Então aqueles homens, eles começaram a tramar um plano, porque eles queriam prejudicar a Daniel. E eles observaram que Daniel todos os dias orava a Deus. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele se dirigia à janela e orava ao Deus único e verdadeiro. Então aqueles homens tiveram uma ideia. Eles pensaram: vamos fazer o rei Dário assinar um decreto. E nesse decreto vai estar escrito que durante 30 dias ficará proibido de orar a qualquer um outro Deus. Então, Daniel, ele sempre tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Aqueles homens decidiram levar o decreto para o rei Dário assinar. E o rei assinou. No decreto também falava que quem fosse pego orando a outro Deus seria jogado na cova dos leões. Alguém aqui já viu um leão? Eu já vi um leão no zoológico, na televisão. O leão é bem bravo, né? Então, já pensou? Quem fosse pego orando seria jogado na cova dos leões. Será que Daniel, ele orou a Deus depois mesmo sabendo desse decreto? Sim, Daniel, ele foi à janela e foi orar ao nosso Deus. Aqueles homens estavam esperando o momento que Daniel fosse orar para prendê-lo. E assim eles fizeram. Eles prenderam Daniel e foram levar Daniel até o rei Dário e falaram: Daniel foi pego orando, ele tem que ser jogado na cova dos leões. O rei Dário ficou angustiado porque ele gostava muito de Daniel e ele até estava pensando uma forma de livrá-lo, só que não tinha jeito, porque uma vez que o decreto era assinado, ele tinha que cumprir. Então, o rei Dário disse a Daniel que ele tinha que cumprir o decreto e que o Deus que Daniel servia continuamente que deveria livrá-lo. E assim, Daniel foi jogado na cova dos leões. Sim, ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia nos conta que o rei Dário nem conseguiu dormir de noite e logo cedo foi lá para a cova dos leões chamar Daniel. Daniel! Daniel, você está aí? E
Daniel respondeu: Sim, eu estou. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi delito nenhum. Então o rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel daquela cova. E sabe o que ele mandou fazer, o rei? O rei Dário mandou jogar aqueles homens que conspiraram contra Daniel naquela cova dos leões, e aqueles homens foram mortos. E além disso, o rei Dário escreveu para os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Ele fez um decreto, e naquele decreto ele escreveu que os homens eles tinham que temer perante o Deus de Daniel, porque é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo nesse momento tão difícil que ele estava passando. Ele não poderia orar e mesmo assim ele orou. Criança, você que está em casa, nesse distanciamento, você não está podendo ir na igreja com a sua família, você continue orando. Continue orando ao Deus único e verdadeiro. Sabe por quê? Sabe por que você deve confiar em Deus? Porque apesar de todo esse momento que nós estamos vivendo, Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro. E o nosso Deus, ele é poderoso. Ele, em seu plano perfeito, enviou Jesus. Jesus nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para nos buscar. E essa é a nossa esperança. E você pode compartilhar essa esperança com outras pessoas que estão tristes, desanimadas. Então, mesmo diante de toda essa situação, não perca a esperança. Confie em Deus. Ore. Converse com ele todos os dias e agradeça. E tudo que você fizer, faça o melhor, faça para a glória de Deus. O nosso versículo de hoje diz assim: Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29b. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel capítulo 3, versículo 29b. Que Deus nos abençoe. Amém.